Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, eu sou o Valdir Veríssimo e esse é mais um vídeo do canal VDP NBA, onde eu vou fazer uma análise pós essa rodada de sexta-feira recheada de jogos. Vou compartilhar quais os jogos que teriam sim um certo valor para uma entrada, quais deles eu pensei que teria valor e não teve, e também vou projetar essa rodada de sábado com apenas 4 jogos, para domingo ter uma rodada aí com 10 jogos ou mais, se eu não me engano. Antes disso, então, gostaria de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube. Caso você já seja um inscrito, eu sei que é chato, peço desculpa, mas caso você não seja um inscrito, sua forma de ajudar esse que vos fala é se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, que assim o YouTube me recomendará a novos usuários. Rodada de ontem, então, às 21 horas, Charlotte Hornets contra Indiana Pacers, vitória para o time da casa por 103 contra 83, a primeira entrada que eu disse que já teria muito valor esse Indiana Pacers a 1.44, afinal o time dos Hornets é um time que vem no momento melhor, o time do Pacers é um time que tem sim um coletivo melhor, mas ainda depende muito da estrela Tyrese Haliburton, que vem jogando muito abaixo do que a gente espera. Um exemplo é o jogo de ontem, 34 minutos em quadra, 6 pontos apenas, 7 rebotes e 9 assistências. É verdade que flertou até aí com um double-double de rebotes e assistências, mas ele arremessou apenas 11 vezes para a cesta, concluindo apenas 2, então ficando com 18% aí no aproveitamento. O destaque para o time do Pacers foi Pascal Siakam, que anotou 27 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, Benedict Mathurin com 22 pontos, 6 rebotes e 2 assistências, e o double-double do Miles Turner com 12 pontos, 10 rebotes e 1 assistência, contra o bom desempenho de LaMelo Ball, que anotou 31 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, batendo então esse back Charlotte Hornets a 3.3 ou esse lei Indiana Pacers a 1.44, se limitando abaixo de 100 pontos. O Indiana Pacers, uma pontuação mínima de 83 pontos. Detroit Pistons contra Atlanta Hawks, eu imaginei que o Atlanta Hawks poderia vencer a partida, endurecer a partida, e de fato foi sim um jogaço, foi uma partida em que o Hawks chegou a endurecer, acabou perdendo por apenas 1 ponto de diferença, mas infelizmente não bateu esse lei Detroit Pistons a 1.99. Com a vitória do Pistons, Cade Cunningham foi o destaque com 22 pontos, 11 rebotes e 13 assistências, anotando um double-double, e para os Hawks, Trae Young anotou 35 pontos, 2 rebotes e 13 assistências na vitória por 122 contra 121 do Detroit Pistons. Orlando Magic contra New Orleans Pelicans, vitória do Orlando Magic por 115 contra 88, ainda sem Paolo Banchero. Franz Wagner foi o destaque com 27 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, e para o time de New Orleans, BJ Boston com 26 pontos, 6 rebotes e 3 assistências foi o destaque para o time visitante. Às 21h30, Boston Celtics contra Brooklyn Nets, jogo decidido no overtime. Eu sinceramente esperava que o Celtics iria atropelar o Brooklyn Nets, principalmente jogando em Boston. Não foi o que aconteceu, vitória por 108 contra 104, decidida na prorrogação. Jason Tatum ficou com 33 pontos, 9 rebotes e 6 assistências, e Al Horford foi um dos destaques com 13 pontos, 10 rebotes, fazendo assim um double-double. Cam Thomas foi o destaque para o time de Brooklyn com 31 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Cleveland Cavaliers contra Golden State Warriors, esse jogo aconteceu em Cleveland, vitória do time da casa por 136 contra 117, mantendo a invencibilidade do Cleveland Cavaliers e quebrando a sequência boa de invencibilidade do Golden State Warriors, que como visitante ainda não havia perdido. Darius Garland ficou com 27 pontos, 3 rebotes e 6 assistências, Jarrett Allen fez um double-double, 13 pontos, 12 rebotes e 3 assistências, e Donovan Mitchell teve uma atuação modesta, ficou apenas com 12 pontos, 5 rebotes e 4 assistências na vitória por 136 contra 117 para o time de Cleveland. Jonathan Kuminga foi o destaque para o time visitante, anotou 21 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, Steph Curry com 12 pontos, 1 rebote e 2 assistências, com apenas 50% dos arremessos de 3 concluídos. Em 24 minutos que ele ficou em quadra, concluiu 5 dos 10 arremessos. Dallas Mavericks contra Phoenix Suns, vitória para o visitante por 1 ponto de diferença, 114 contra 113 para o time do Arizona, com Kevin Durant fazendo 26 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, Joseph Nurkic anotou um double-double, 15 pontos e 10 rebotes, e Devin Booker também anotou um double-double, fazendo 13 pontos, 6 rebotes e 12 assistências. Luka Doncic foi o destaque para o time da casa, com 30 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, junto com Kyrie Irving, que anotou 29 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Passando para o jogo entre New York Knicks e Milwaukee Bucks, eu
tinha precificado aqui e disse que poderia ser que sairia essa primeira vitória do Milwaukee Bucks contra um time de expressão. É verdade que eles conseguiram vencer no meio da semana um jogo jogando em casa, mas contra um time de maior expressão ainda está deixando a desejar. Não foi diferente, vitória do New York Knicks por 116 contra 94, com um show de Karl Anthony Towns, que anotou 32 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. Para o Milwaukee Bucks, novamente, Giannis Antetokounmpo foi o destaque, novamente anotou um double-double, 24 pontos, 12 rebotes e 2 assistências. Memphis Grizzlies contra o Washington Wizards, vitória para o time da casa por 128 contra 104, sem Ja Morant. Jaren Jackson Jr. foi o destaque, anotando nada mais, nada menos que 39 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. Scott Pippen também terminou a partida como destaque, fazendo um triple-double, 11 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. Para o time do Washington Wizards, Keshal George anotou 17 pontos, 6 rebotes e 3 assistências, e Jonas Valanciunas também foi um dos destaques, anotando 16 pontos, 5 rebotes e nenhuma assistência. Carlton Carrington anotou um double-double, fazendo 10 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Oklahoma City Thunder contra o Rooster Hawks, vitória do OKC por 126 contra 107, com Chet Holmgren anotando 29 pontos, 5 rebotes e 1 assistência, e Shai Gilgeous-Alexander 29 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Para o time do Rooster Hawks, Dillon Brooks foi o destaque com 17 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Às 23 horas, outro jogo aí que eu talvez teria feito, que acabei precificando, vi valor para o Lei Miami Heat, acabei não fazendo esse jogo, mas teria batido vitória do Denver Nuggets por 135 contra 122, com o Nikola Jokic anotando mais um triple-double, 30 pontos, 11 rebotes e 14 assistências, os 40 minutos que ele ficou em quadra. Poderia ter sido o destaque da rodada, poderia, mas eu destaquei outro jogador que anotou um triple-double, que jogou menos minutos, e para não ficar tão repetitivo assim, afinal o Nikola Jokic é uma máquina de fazer triple-double. Se for fazer um vídeo destacando todos os triples-doubles que ele fizer, vai ser um vídeo por semana, então mudando um pouco aí o destaque da rodada. Na minha opinião, não foi o Nikola Jokic, mas foi sim o destaque desse jogo, com um triple-double, e Tyler Hero, que anotou um double-double para o time do Miami Heat, com 24 pontos, 7 rebotes e 11 assistências, batendo então esse Lei Miami Heat a 2,54, o Denver Nuggets jogando novamente, voltando a jogar bem em casa. Minnesota Timberwolves contra Portland Trail Blazers, vitória dos Timberwolves por 127 contra 102, com Anthony Edwards anotando 37 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Para o time do Blazers, Scott Henderson foi o destaque com modestos 16 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. À meia-noite, o jogo então que marcou aí a atuação do destaque da rodada, na minha opinião, LeBron James terminou o jogo com 34 minutos, fazendo um triple-double, fazendo 21 pontos, 12 rebotes e 13 assistências, junto com Anthony Davis, que foi o cestinha da partida com 31 pontos, 9 rebotes e 1 assistência na vitória do Los Angeles Lakers por 116 contra 106 em cima do Philadelphia 76ers, que ainda teve Andre Drummond anotando um double-double, 14 pontos e 12 rebotes, e Jared McCain foi o destaque para o time da Philadelphia, o cestinha com 18 pontos, 1 rebote e 2 assistências. Para finalizar a rodada de ontem, Sacramento Kings contra Los Angeles Clippers, boa vitória do time de Los Angeles por 107 contra 98. O Norman Powell foi o destaque para o time visitante com 31 pontos, 12 rebotes e 2 assistências. James Harden ficou com 22 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. E Ivica Zubac ainda terminou o jogo com double-double, fazendo 13 pontos, 15 rebotes e 5 assistências. Para o time da Califórnia, o time de Sacramento, para ser mais preciso, era um clássico da Califórnia. Para o time de Sacramento, De'Aaron Fox anotou 31 pontos e 3 rebotes, e Domantas Sabonis anotou mais um double-double na sua carreira, fazendo 23 pontos, 12 rebotes e 6 assistências. Passando aqui então para a rodada de hoje, 4 jogos apenas, com início às 19 horas, San Antonio Spurs contra Utah Jazz, devido ao equilíbrio dos jogos equilibrado por baixo, são times aí de baixo de tabela, o Utah Jazz ainda com jogadores melhores do que o San Antonio Spurs, mas ainda muito irregular, sendo assim não soube precificar esse jogo. Às 21h30, esse jogo provavelmente eu irei fazer, é nessa que eu vou, Lei Chicago Bulls a 2,34, jogando em Atlanta, mesmo com o back-to-back do Atlanta Hawks. É verdade que foi um jogaço ontem, um jogo em que conseguiu endurecer a partida. Caso consiga jogar a mesma coisa que jogou ontem, é verdade que teremos aí uma dosagem de energia, afinal tem viagem, tem um jogo fora, foi um jogo que foi muito disputado, que foi disputado até os últimos minutos, mas ainda assim acredito em Trae Young e companhia para vencer essa partida.
partida. Então temos aí Atlanta Hawks contra Chicago Bulls, com odd para ficar contra Chicago Bulls a 2,34, na minha opinião, muito valor se for o time titular do Atlanta Hawks. Eu tô falando principalmente da estrela Trae Young, que ontem foi o destaque do time dos Hawks. Cleveland Cavaliers contra Brooklyn Nets, se justifica sim esse favoritismo, apesar de eu achar que logo algum time de menor expressão vai acabar tirando essa invencibilidade do Cleveland Cavaliers. Uma hora esse time vai perder. Pode ser hoje, quem sabe pode ser hoje. A verdade é que tem valor para o Brooklyn Nets vencer o Cleveland Cavaliers, mas eu acho que é bem improvável. Vou ficar de fora, afinal, esse time do Cleveland vem jogando muita bola. Ontem mesmo acabou ganhando muito bem do Golden State Warriors, do melhor visitante até então da liga. Acredito que não será diferente. À meia-noite e meia, para finalizar a rodada de sábado, Los Angeles Clippers contra Toronto Raptors, na minha opinião, bem precificado. Acho sim que o Los Angeles Clippers é o favorito para essa partida, então faz com que não tenha nenhum valor nessa rodada, na minha opinião, a não ser desse lei Chicago Bulls a 2,34, e é isso que eu estarei fazendo. E volto amanhã, então, com o vídeo analisando essa rodada de 4 jogos e projetando essa rodada de domingo, que até onde eu vi aqui tem 10 jogos mais ou menos separados aí para amanhã. Do mais, meu muito obrigado, desejo a todos um bom final de semana. Até amanhã, um abraço, valeu!